escritura para esse início de vídeo. Livro de João, capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus amados e preciosos ouvintes, aqui inicia-se mais uma programação e desejando a todos um bom dia, que Deus possa abençoar a vida de cada um, de cada ser humano, todos aqueles que irão estar na sequência ouvindo a esta programação. E quero estar aqui citando aqui as partes nas Escrituras, qual o Senhor Deus, Ele nos mostra claramente pela palavra que o desejo do coração dele é que todos os homens se salvem, que nenhum se perca, como o Senhor Jesus Cristo, Ele próprio disse, quando em vida que ele estava aqui, ele disse, todo aquele que o Pai me enviar a mim, de maneira alguma os lançarei fora. Então, amados, quero aqui estar citando as Escrituras no livro de Tito, capítulo 2, versículo 11 a seguir. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século, sobria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Fala disto e exorta e repreende com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Quando você se sente desprezado, mas lembre-se, Deus jamais te despreze, porque Deus, Ele não é Deus que desampara, que despreza o ser vivente, aquele a quem ele o criou. Por isso, aqui as Escrituras, ela é clara, esclarece para nós, como esse último versículo citado aqui, em toda a Escritura, Deus jamais despreza um filho seu,
pela palavra, quando você se dedica a Ele de coração, dedicando-se, abraçando com as Escrituras, então nós, através das cartas de Paulo, ele, através da palavra, nós devemos abraçar a Bíblia, sentir, deixar Deus entrar dentro do nosso ser, nos nossos corações, e que Deus possa abençoar mais esta hora, esse momento para todos, no nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual aqui eu intercedo as bênçãos de Deus em prol, em favor de todos, como o Senhor Jesus Cristo nos ensina que tudo aquilo que for feito, seja por palavras ou por obra, fazei em meu nome, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, amados. Deus possa abençoar o coração de todos vocês. Amém. Fique com a palavra a qual você irá ouvir a partir deste momento e que seu coração seja beneficiado pela palavra. Deus os abençoe. Bom dia, preciosos e amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Que Deus abra os nossos ouvidos espirituais para captarmos toda a mensagem espiritual. E também que a nossa audição física esteja em boa ordem, né? Para ouvirmos tudo aquilo que é de proveito também para a nossa vida natural. A Bíblia menciona duas surdez, uma física e uma espiritual. No livro do profeta Isaías, no capítulo 10, capítulo 6, quando Isaías entrou no templo, e Deus ali deu uma missão para ele, quando ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Ele deveria levar uma mensagem para o povo. Mas se nós observarmos o versículo 10 de Isaías 6, o que Isaías deveria fazer era algo terrível. Foi algo terrível. Não é só que era, foi algo terrível. Veja o que era a missão, qual era a missão de Isaías. Engorda o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhes os olhos. Quando a gente diz, abre meus olhos para ver, isto quer dizer, nós queremos conhecer, ter conhecimento. E a missão, parece que de um profeta, é esclarecer, não é? Trazer luz. Mas Isaías estava com uma missão um pouco diferente ali, não é? Engorda o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos. Por que esta missão? Se você completar, ler, como vamos fazer agora, quando você estiver lendo, porque o Senhor deu esta missão a Isaías. Não venha ele a ver com seus olhos, e a ouvir com seus ouvidos, e a entender com seu coração, e a converter-se e seja sarado. Povo rebelde, contumaz no erro. O que seria o contumaz?
é que persevera em fazer aquilo que não se deve fazer. Até que chega ao ponto que não tem retorno. Ouve, mas não quer se arrepender, então chega o ponto que os seus ouvidos são endurecidos, seus olhos são fechados. E eles então não veem a verdade nem compreendem o som da verdade. Quão terrível é para uma pessoa quando chega a este ponto. Porque Deus, Ele fala, Ele convida, Ele instrui, mas chega o ponto que Ele não fala mais com aquela pessoa. Mas, no entanto, a palavra está sendo anunciada. Saul chegou a esta situação. Você pode pensar assim, mas Saul era um terrível rebelde. Saul foi ungido pelo profeta Samuel para ser o rei de Israel, o primeiro rei. Ele foi ungido, recebeu a unção, mas chegou o ponto que Deus não falava com ele, nem por sonhos, nem por visões, nem por profecias e nem por urim tumim. Deus não mais falava com Saul. Veja bem como que nós devemos observar as coisas para que não venhamos a chegar a tal ponto de ter o coração endurecido, os ouvidos tapados para não ouvir o conselho de Deus. O conselho de Deus. Jesus, quando esteve aqui na terra, ele enfrentou esta condição com aquele povo rebelde. Nós vimos que Isaías trouxe esta mensagem. Jeremias, no capítulo 6, também verso 10, ele diz assim: a quem falarei e testemunharei para que ouça? Os seus ouvidos estão incircuncisos e não podem ouvir. A palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa, não gostam dela. Mas se você perguntasse para eles se gostavam, eles diriam que gostavam. E que a tinham. Você pergunta se as pessoas gostam, eles dizem que gostam. E eu tenho uma coleção de Bíblias. Mas o que adianta a coleção de Bíblias se Deus não fala com ele através da Bíblia? As pessoas querem ouvir a voz de Deus, mas é uma profecia ali, é alguém que morreu, foi no inferno e voltou, alguém que foi no céu e voltou, e vai trazer o que para as pessoas ouvirem? Engano também, porque o que eles querem é ser enganados. Eu tenho falado sobre isso porque é necessário que se fale. Quando você vê alguma coisa, a pessoa que foi ao céu, voltou e traz uma instrução para o povo, observe o que é aquilo que quer dizer. Observe isso, estou repetindo. Se uma pessoa que vai ao céu e diz que Jesus falou com ela, o que Jesus falou? Ela vai dizer: se aquilo estiver escrito na Bíblia, não precisa preocupar com aquela pessoa. Você tem a Bíblia, já está escrito. Se a pessoa falar a coisa contrária ao que está na Bíblia, também não se preocupe com isso, que seja tudo anátema. Porque está escrito, e Jesus, ele não trouxe coisas a não ser o que estava escrito. Ele baseou o seu ministério dentro daquilo que estava escrito a seu respeito. Ele introduziu a nova aliança. E por que ele fez aquilo? É porque estava escrito que veria ele.
e que derramaria o seu sangue. Não foi ele próprio, o Senhor Jesus, que resolveu fazer aquilo ali. Não, ele já veio dos céus com esta missão. E ele pregou a este povo rebelde também. Ele pregou a sua palavra, o que estava escrito que aconteceria. Ezequiel capítulo 12, no verso 6, a palavra disse isso a ele: Filho do homem, tu habitas no meio da casa rebelde, que tem olhos para ver e não vê, tem ouvidos para ouvir e não ouve, pois é casa rebelde. Aí você pode dizer, mas eles estavam, aquilo é a audição natural. Não, eles ouviam, mas aquilo não podia, eles não compreendiam aquela linguagem, mas eles estavam com o coração endurecido, os ouvidos agravados. A profecia de Isaías estava cumprindo ali na vida. Zacarias capítulo 7, verso 11. Eles, porém, não quiseram atender e me deram o ombro rebelde e taparam os ouvidos para que não ouvissem. Então eu citei escrituras a respeito de Israel do Antigo Testamento. Mas em Mateus capítulo 13, vejamos o que Jesus disse, trazendo as escrituras que estava escrito a respeito deles, e agora estava ali o Filho de Deus trazendo isto. Quando Jesus trouxe a parábola do semeador, então quando chegaram em casa, no verso 10, os discípulos lhe perguntaram: por que fala por meio de parábolas? Você pode ler isso do verso 10 e até os versos 16, Jesus trazendo essa resposta. Porque respondeu-lhe Jesus: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas eles não lhes é dado. Porque ao que tem se lhe dará, e terá em abundância. Ao que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías. Uma verdadeira profecia, ela se cumpre. Certamente ouvireis, mas não compreendereis. Certamente vereis, mas não percebereis. Pois o coração deste povo está endurecido e ouviram de mau grado com seus ouvidos e fecharam seus olhos para que não vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, compreendam com o coração e se convertam e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Então, meus irmãos, devemos atentar com mais diligência para as coisas que nos têm sido enviadas, atentar para os acontecimentos. Nós devemos fazer isso, dar atenção aos conselhos do Senhor e não endurecer os nossos corações por causa de algum sistema religioso. Você quer saber o que diz a Bíblia ou o que diz o credo de um sistema religioso? Ah, mas esses são meus amigos, são meus irmãos, Isso não importa. A sua alma que está em jogo.
a sua vida que está em jogo. E desta forma, a palavra está sendo pregada, a palavra está sendo anunciada. Bem-aventurado aqueles que podem ouvir, compreender e aceitar em seus corações, para que possam então viver. E Atos dos Apóstolos, no capítulo 28, nós vamos encontrar aí no último capítulo do livro dos Atos dos Apóstolos, quando Paulo já estava ali em Roma, chegou em Roma, e ele foi falar primeiramente com os judeus. E Paulo, no verso 23 a seguir, você vai observar que marcaram um dia e muitos foram ter com ele lá na sua morada, porque ele foi permitido estar em sua casa. Então ele explicava com bom testemunho o reino de Deus e procurava persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas, desde a manhã até a noite. Olha o sermão de Paulo, hein? Desde a manhã até a noite. Alguns eram persuadidos pelo que ele dizia, mas outros não criam. Discordaram entre si e começaram a sair. Havendo Paulo dito esta palavra, bem falou o Espírito Santo a nossos pais pelo profeta Isaías, vai a este povo e dize, ouvindo ouvireis e de maneira nenhuma entendereis, vendo vereis e de maneira nenhuma percebereis, pois o coração deste povo está endurecido, com os ouvidos ouviram pesadamente e fecharam os olhos para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, nem entendam com o coração e se convertam em obscuro. A profecia de Isaías em evidência. Portanto, quero que saibais que esta salvação de Deus é enviada aos gentios e eles ouvirão. Então eles ficaram ali em grande contenda. Então devemos observar estas coisas, se aquilo que você realmente está dando atenção é a Bíblia pura como ela é, ou seus ouvidos estão sendo tapados para ouvir a verdade, por causa que o engano já engordou o teu coração, já fecharam os teus olhos espirituais e já fecharam os seus ouvidos espirituais para não compreender a palavra. Deus tenha misericórdia de todos nós e nos ajude cada dia a termos mais luz deste evangelho da salvação, as boas novas de salvação anunciada por Jesus e seus apóstolos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.